por escutar a Antonieta. Ela é a nossa história. Durante 8 anos, tentei realizar um sonho, o de ser mãe. Estive grávida 7 vezes e, inexplicavelmente, abortava às 22 semanas e 23 semanas de gestação. O meu corpo efetava, desenvolvia septicémias, começava com contrações e os bebés nasciam já sem vida. Da primeira vez, ok, pode acontecer, acontece a muitas mulheres. Vamos avançar para uma outra gravidez, porque estava tudo bem, fazia exames antes da gravidez, antes de engravidar, durante a gravidez e depois. Sempre muito bem vigiada. De alguma forma, eu e o meu marido resolvemos dentro de nós e avançámos para a segunda gravidez. Enchemos novamente de esperança e pensámos, é desta. E não foi. Mas, de alguma forma, me restaurava para perder o medo e avançar para uma nova gravidez. Porque engravidar para mim era fácil. O que era difícil era manter a gravidez até ao fim. Porque sempre foi fácil e era isto que eu também pensava. Caramba, se eu engravido tão facilmente, é porque de alguma forma eu posso ser mãe. E partimos para a terceira gravidez, e para a quarta, e para a quinta, e o cenário repetia-se. Cada gravidez que tinha, ligava-me sempre ao bebê. E enchia-me de esperança, é desta. Engravidava de menino, porque depois dava tempo para saber tudo. Sabia que era a primeira gravidez menino, depois a outra era menina, mudava o enxoval, depois menino outra vez, depois menina novamente, até que desisti de fazer qualquer tipo de enxoval e não queria mais nada, nem pensava no quarto dos bebés, não me ligava a nada, porque não sabia o que é que ia acontecer. Eu fazia o meu luto, à minha maneira, da minha forma. O meu marido precisava efetivamente de ver. Precisava para se despedir do bebê. Eu não. E aliás, eu até o via ir embora. Eu já sabia quando é que ia abortar, porque antes, isto pode parecer surreal, eu via uma bola de luz, uma coisa de luz a ir para cima, via à minha frente. Mais tarde começava com contrações. Como é que isto se explica? Não sei. Então o que é que aconteceu na vida da Antonieta para ela sentir que existiu o milagre? De alguma forma, esta experiência levou-me a abrir para outras descobertas, como perceber que eu não sou só eu e ninguém, é só um corpo físico. Somos um corpo mental, emocional e espiritual. E eu faço uma sessão de cura reconectiva, já grávida, com 3 meses de gestação. Faço a sessão numa semana. Passado 3 dias, na semana a seguir, aliás, faço as análises. Quando vem o resultado, vou à médica, mostro e pela primeira vez as análises estão ótimas, como se eu não estivesse grávida. Uau! O que é isto? O que é que está a acontecer? Aos 5 meses resolvo fazer a minha reconexão. É um processo metódico que se faz em 2 dias consecutivos, de preferência, e que se faz uma vez na vida. Ao receber a minha reconexão, aparece-me uma imagem na minha mente, na minha cabeça, que é uma criança na praia, a dar uma mão, uma criança com 3, 4 anos, e a sorrir para mim. E eu pego na mão e vamos pela praia fora. E eu fiquei com a sensação, mas será que eu sou a mãe? Quem é este menino? E passado uns meses, o meu milagre acontece. O meu filho nasceu vivo e saudável. E é exatamente hoje como ele estava naquela altura que eu o vi, 4 anos antes. Cabelo comprido, aos caracóis. O dia do nascimento do Pedro foi assistir a um milagre, do princípio ao fim. Tu estás cá. As enfermeiras todas, os médicos todos, foram todos conhecer o meu filho, porque foi uma vitória e um nascimento tão esperado que foi assim uma notícia. Foi mesmo o culminar de muita luta, ao fim e ao cabo. O filho é um guerreiro. É um guerreiro, porque tantas tentativas ele conseguiu vir. Conseguiu vir. É um guerreiro.
Mas então, Raquel, o que é isto da reconexão? Ficamos aqui todos sem perceber o que é a reconexão. O que é que fez a Antonieta? Vamos começar pela cura reconectiva. Sim. O nome é o nome traduzido de Reconnective Healing, que é uma modalidade de cura que prima pela simplicidade total. O grande trunfo deste trabalho é a simplicidade total. De facto, os milagres acontecem e acontecem muito mais do que aquilo que nós sabemos e acontecem quando nós permitimos que eles aconteçam. E na cura reconectiva Nós temos que exatamente ajudar isso. a que eles aconteçam, é isso? Permitir. A grande ajuda é permitir. Pode não ser um querer mental, é um dizer, bora aí, é isto que eu gosto. Mas bora aí fazer o quê? Fazer uma sessão de cura reconectiva, claro. Exatamente. Cura reconectiva. É o quê? Então, trabalhamos com frequências de cura, um espectro total, que nós dizemos que é mais do que energia. Toda a gente já ouviu falar um bocadinho de cura pela energia, é energia, luz e informação. Mas é o quê? É uma máquina? É o corpo da terapeuta? É o quê? É uma interação. Alguém se deita numa marquesa ou se senta numa cadeira, é indiferente, e há um facilitador, neste caso com a Antonieta, a facilitadora era eu, que vai pura e simplesmente brincar à volta. Brincar à volta, interagir com frequências de cura que estão aqui, que Mas estão brincar ali. como? É fazer isso? É, fazer isto. Fazer isto. E o À que é que volta. passa à Antonieta? Não é o que passa, é o que move. Há uma interação. O facilitador de cura reconectiva é um catalisador de um processo, ou seja, um acelerador de um processo de cura que é do outro, que era o processo da Antonieta. Aquilo que se faz é brinca com as mãos, não que sejam as mãos, é aquela conversa sem palavras que se gera ali. É uma comunicação a um nível que não é daqui só, é um nível total. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar ao pé de alguém, fazer isto e a pessoa fica curada, não é? O que é que há aqui? Consegue sim. A partir do momento, e pode ser agora, que tem acesso a estas frequências de cura, as frequências passam de uma pessoa para outra como uma vela acende outra. Não é preciso uma iniciação. Aquilo que ocorre é que a pessoa abre-se para elas e elas passam. Por exemplo, acontece N vezes numa simples palestra ou nesta conversa que estamos aqui a ter, pode haver pessoas que estejam a sentir qualquer coisa nelas a acontecer. Um movimento, uma vibração, uma respiração que de repente se faz mais profunda, é isto. Estas frequências, o que é que elas trazem? Elas trazem o equilíbrio de volta. E cura é isso. O que é curar? Eu sei que curar em português é uma palavra forte. Sim. Mas de facto curar é trazer o equilíbrio de volta. Equilíbrio esse que vem de volta a todos os níveis, porque nós não somos só o corpo. Então, mas imaginemos, no caso da Antonieta, não era um problema de saúde que ela tinha, era um problema de equilíbrio, de energia do próprio corpo? E que envolvia a saúde, sim, porque o corpo dela desenvolvia infecções a partir de determinado estádio da gravidez. Portanto, a proteína C reativa era o sinal claro de que a infecção tinha começado. E, ao restaurar o equilíbrio, digamos que os valores normais das análises dela demonstraram que, de facto, isso tinha acontecido, isso estava a acontecer. Nem toda a gente acredita em milagres, nem toda a gente acredita nestas coisas. E há muitas pessoas que estão a ouvir e estão a achar, está bem, conversa. Como é que alguém faz isto com as mãos e, entretanto, ficou curado? As mãos não são o importante, são mesmo frequências. Frequências de energia, luz e informação que trabalham em nós no sentido de restaurar o equilíbrio que é próprio de cada ser. Mas que frequências? O que é que sai das suas mãos? O que é que passa para a Antonieta? Queres experimentar? Não. Tenho medo dessas coisas. Ou sente ou não sente, e não importa o que sente, importa aquilo que vai consigo. O que é que se passa numa sessão de cura reconectiva? Sim. Há uma pessoa que vem porque quer, supostamente, ninguém a obriga, e que se deita numa marquesa. Sim. Há um facilitador e o facilitador pode ser qualquer pessoa que queira fazer este trabalho. Não tem que ter... Mas não se aprende, não há formação? Há a formação, exatamente, para esse efeito, e podemos falar sobre isso, mas, voltando à sessão, alguém deita na marquesa, alguém está ali como catalisador, como acelerador de um processo de cura do outro, de um processo de restaurar. E com um método que aprendeu num seminário, e vai haver seminários cá em Portugal outra vez, vai brincar com as mãos e vai produzir, com estas frequências de cura, um efeito equilibrador. Efeito esse
que apenas começa ali, vai com a pessoa. Há milagres mais rápidos, há milagres graduais, sem dúvida. Mas eles isto não corre bem com todas as pessoas. O que é correr bem? Eu diria que, como em tudo, há pessoas com resultados imediatos, ultra rápidos, há pessoas com resultados graduais e há pessoas que se calhar não veem resultados. A Antonieta deve-se ter deitado naquela marquesa a acreditar que podia estar ali a solução do seu problema. Quem se deitar, como eu estou a fazer neste momento, mas isto é mesmo só para espicaçar a conversa, a não acreditar em nada daquilo, recebe. Não tem a ver com acreditar, porque nós também sabemos que às vezes acreditar é uma coisa bem balufa. Tem a ver com eu quero restaurar o meu equilíbrio. Porque se a pessoa estiver na marquesa aí a pensar o que é que esta me está para aqui a fazer, isto não vai correr nada bem, nada resolve. Supostamente ela foi para lá, não é? Ninguém a obrigou, portanto em princípio vai com vontade. O que é que acontece também? É um trabalho que ao trazer o tal equilíbrio de volta, ele expande consciência, a consciência de nós próprios, tá? E nós podemos dizer, Cristina, que não há cura alguma sem expansão de consciência. Quando eu liberto uma dor, eu expando, eu liberto, eu relaxo e eu expando consciência. Eu sei mais a partir daquele momento sobre mim do que eu sabia antes. Isso tem algum fundo lógico, já que estamos a falar em milagres por oposição à ciência, o que é certo é que todos nós... Nunca por oposição. Nunca. Quando não libertamos muitas das dores que temos no nosso corpo, o que é certo é que não conseguimos crescer, ser felizes. Isso é verdade. Exato. É disso tudo que estamos a falar. Portanto, quando falamos de cura... Mas porquê é que se faz uma cura reconectiva e não se vai um psicanalista, por exemplo? E pode fazer isso tudo. É igual? Pode ser paralelo? Pode ser paralelo. Pode ser complementar, perfeitamente complementar. Na cura reconectiva nós não queremos substituir a medicina tradicional, nem aquilo que estava a dizer da psicanálise ou de qualquer tipo de intervenção tradicional. Nunca. O que nós sabemos é que funciona. Como? Sabemos alguma coisa, mas não sabemos tudo. Mas funciona em que casos? Por exemplo, tivemos a Antonieta, que depois teve um final muito feliz com esta gravidez e com o bebê que veio a ter. Que outros casos já conseguiu resolver? Muitos casos. Quer histórias? Quero. Ok, vamos a isto. Um homem com 82 anos, isto passou-se há 2 anos e meio atrás, 82 anos, a viver longe de Lisboa. O meu sítio de trabalho é Cascais, portanto digamos que ele veio do entroncamento de comboio com a mulher, 82 anos, vieram os dois para uma sessão de cura reconectiva. A mulher já tinha tido acesso à informação e ele trazia com ele um cancro na bexiga de malignidade elevada e que estava em tratamento há 1 ano e meio. Naquela altura, no meu consultório, no meu sítio de trabalho, no prédio onde eu tenho o meu sítio de trabalho, estavam a decorrer obras. Digamos que aquilo parecia mais o fim do mundo, porque o barulho era infernal, estavam a lavar a jaco de água à janela da sala onde eu trabalho. Este homem, que veio porque a mulher insistiu muito, deitou-se na marquesa e eu comecei a trabalhar a tal brincadeira com as mãos, com as tais frequências, das quais nós sabemos alguma coisa, não tudo, e aconteceu aquilo que nós dizemos que na cura reconectiva até não é a situação ideal. Apesar do barulho infernal, ele ferrou a dormir. Ferrado a dormir. No final da sessão, se ele sentiu alguma coisa, não contou nada. Marcou as outras 2 sessões, porque na cura reconectiva nós fazemos até 3 sessões, não mais. E disse-me, provavelmente posso ter que desmarcar, porque eu sei que vou fazer um ataque aqui nestes dias próximos, mas não sei quando. 3 dias depois ligou-me, a mulher, a dizer, o Fernando vai ter que desmarcar, voltamos a ligar porque ele vai fazer ataque. E assim foi, ele foi fazer ataque, e no dia em que foi fazer ataque, ataque normal, de todos os meses, e de repente não estava lá nada. Não havia traço de cancro. O médico disse que a máquina devia estar variada, e disse-lhe, vamos fazer um ataque já de seguida com contraste, ou seja, um método mais sofisticado. E a mesma ataque com contraste mostrou exatamente a mesma coisa. Nada, nem traços. Então o que é que houve aqui? Uma cura. Mas uma cura como se fosse assim tão fácil, toda a gente agora ia até ao seu consultório, fazia esta cura e estávamos todos libertos do cancro. E acontece a todos os facilitadores de cura reconectiva. Há casos destes. Há muitos casos destes. Mas há casos também que não se resolvem. Exatamente. Então, o que é que aconteceu neste senhor para que se resolvesse? Ele permitiu. Absolutamente isto, Cristina. Ele permitiu.
quer saber mais sobre este senhor? Ele disse-me assim no fim não, na segunda sessão, porque ele depois veio fazer as outras duas, apenas porque, além do cancro ter desaparecido, ele tinha recuperado a vontade de rir que não tinha há muitos anos. Portanto, equilibrar é isso também. É trazer a alegria de viver, é trazer a vontade de viver, é pura e simplesmente retirar qualquer coisa. Aliás, os milagres não acrescentam nada a ninguém, retiram. Porque na nossa essência nós somos isso, somos pura alegria de viver. Mas isto não é muito perigoso, Raquel, porque o que é certo é que hoje muitas pessoas que estão lá numa situação difícil em casa podem pensar: é isto, é a minha solução, eu vou já. E o que nós sabemos é que há muita gente que não trabalha bem. E a Raquel não pode prometer a ninguém que... Nunca. Não é? Nunca. Eu não posso nem prometer, nem gerar expectativa alguma, além desta. Vamos experimentar. Nem diz para deixar de continuar a seguir o que os médicos dizem. Eu digo sempre a mesma coisa. Eu não sou médica, esse não é o meu papel, não deixa de tomar remédios, nem de fazer qualquer tratamento que esteja a fazer, sem pedir aconselhamento ao seu médico. Nunca. A única coisa que eu posso dizer a alguém é: quer experimentar? Mais nada. Sim, mal não deve fazer. Mais nada. Ora bem. Pronto, e cada pessoa está cada vez é mais longe. Não, mas aquilo que a Raquel é a mesma coisa que as pessoas vão buscar à igreja, por exemplo. Há quem vá buscar à igreja essa paz, essa energia. Possivelmente é o mesmo que vão fazer ao seu espaço, é ir buscar essa paz que pode ajudar depois numa cura. Não foi a Raquel que curou, pois não? Somos catalisadores de um processo de cura que é absolutamente daquela pessoa que se deita naquela marquesa. Mas então, Maria João, o que é um milagre? Conte lá, porque a Maria João é que andou à procura deles, dos milagres, não é? Dos milagres em Portugal. Sim, exatamente. Os milagres dos portugueses, de pessoas que estão à nossa volta. Acreditamos em milagres ou não, nós? Nós, os portugueses, eu acho que sim, eu acho que acreditamos em milagres. Acho que se calhar esta geração não tão ligada à religião é muito mais cética, tal como eu e a minha colega Sara, que escreveu em parceria comigo este livro, e por isso eu estava a achar muita graça a esta entrevista. Porque as mesmas perguntas. Exatamente as mesmas perguntas, com o mesmo tom, e a tentar encontrar aqui respostas. Aquilo que nós quisemos com este livro foi fazer uma compilação de testemunhos de pessoas que viveram situações extraordinárias. Para as quais não há grande explicação, não há explicação científica, não há uma explicação às leis da natureza. E essas pessoas... Sim, não se percebe porque é que este senhor de 82 anos, nos dias antes, tinha um exame que lhe dava, certo, um cancro com uma alta malignidade, e passados uns dias não tinha. Tal e qual. O fio condutor aqui é que todas estas pessoas que passaram por estas experiências extraordinárias atribuem a uma causa divina ou espiritual a sua cura. Quer seja uma cura a nível de uma doença, quer seja uma cura mais profunda a nível do autoconhecimento, de traumas de vidas, traumas de infância, etc. Mas as pessoas... A quem chega ao milagre, digamos assim, era um bocadinho como dizia a Raquel, são as pessoas que estão predispostas a isso, mesmo não acreditando, são aquelas pessoas que deixam que as coisas aconteçam, é isso? Eu acho que sim. Nós não estamos aqui a falar dos milagres de uma aparição em cima de uma árvore. Estamos a falar, como eu estava a dizer, dos milagres da vida moderna. Ou seja, de pessoas que, não encontrando uma resposta para as suas inquietações e para os seus problemas apenas na medicina ou na vida terrena, ousaram olhar para o céu, ou seja, fazer um percurso de busca espiritual para encontrar as suas respostas, e as encontraram. Se a resolução destes problemas foi feita através unicamente desta caminhada espiritual, nós não sabemos, não nos cabe a nós provar. O que é certo é que, para estas pessoas, foi o catalisador da mudança. E estas histórias que nós quisemos partilhar com as pessoas porque achámos que podia ser muito inspirador. Mas não estamos de maneira nenhuma a dizer que... Eles existiram. Sim, nós estamos a ouvir as pessoas tal como vocês fizeram nesta reportagem com a Antonieta. Estamos a dar voz a situações que muitas vezes são faladas um bocado à porta fechada e com muita vergonha. Sim. E o que nós percebemos ao longo desta investigação... Vergonha porque há sempre alguém que não acredita em nada daquilo. É um bocadinho assim, não é? É, tal e qual. E que não acredita e que põe em causa e que goza com as pessoas. Aliás, nós falámos consigo para tentarmos as histórias para mostrarmos no programa. A Antonieta foi a única que se disponibilizou a contar a sua história. Sim. Talvez por isso mesmo, porque ninguém acreditaria. Aliás, eu vou-lhe ser muito sincera. Quando a produção
me disse, vamos ter aqui uma senhora que diz que engravidou por reconexão, foi assim que me foi dito. E eu, está bem, não tivesse ela tido relações com o marido a ver se não... Esta é a resposta que se dá, não é? Claro, a primeira coisa é estranhar, é perguntar, é questionar. Foi aquilo que fez em relação a estes... Mas as histórias estão lá e aquelas pessoas acreditam que aquilo aconteceu assim. Claro. E foi desta maneira. Claro, eu ouvi as histórias na primeira pessoa, eu e a minha colega Sara ouvimos as histórias na primeira pessoa e tentámos, na nossa escrita, ser fiéis àquilo que as pessoas nos contaram. Depois a resposta, o leitor encontrará dentro de si, de acordo com aquilo que acredita ou não acredita. Mas a que conclusões chegou, Maria João? Passou a acreditar que há coisas que nós realmente não conseguimos explicar. Isso é ponto assente. Há muitas coisas no universo que nós não conseguimos explicar. E está a mentir quem disser que o universo, que a ciência... Sim, a todos eu acho que já nos aconteceu alguma coisa que nós sentimos como inexplicável, não é? Claro. Nem que seja um pressentimento, nem que seja qualquer coisa do género. O que acontece muitas vezes é que nós desvalorizamos isto. Mas eu não quero entrar muito por aí do que é que eu acredito ou não acredito. O que eu lhe posso dizer é que eu sempre fui uma pessoa muito cética. Não tive uma educação religiosa, portanto sempre me assumi como ateia convicta. Era a mesma expressão que eu utilizava. E em termos espirituais também não tinha... Olha, não tinha nem dimensão espiritual, nem grande preocupação nessa área. Mas então como é que chega aqui? Porquê é que vai à procura destes milagres? Isto foi um desafio da editora e eu achei que era uma proposta irrecusável. Conhecer estas pessoas e ouvir estas histórias extraordinárias. A Antonieta é uma amostra de cerca de 20 histórias extraordinárias que nós temos aqui, que são todas... Independentemente daquilo que nós acreditemos ou não, eu acho que até... Não temos que só encarar isto na questão espiritual. Até na questão humana, até na questão pessoal, nós podemos tirar daqui testemunhos inspiradores para as nossas vidas. Porque no fundo tirei, porque eu acho que a Antonieta, mesmo que nós não acreditemos em nada disto, é um testemunho de resiliência de uma pessoa que não se conformou. Ela própria dizia, eu limpava o passado e continuava outra vez a tentar. Eu acho que isto é inacreditável. Ela foi desde o início, desde a primeira Já dia, imaginou, eu ponho-me a imaginar quantas mulheres já tiveram 6, 7 e 8 abortos. De certeza que há mulheres que já viveram estas experiências estranhas, que são casos de estudo, e que se entregaram à dor e à depressão, que é a coisa mais normal. Uma coisa é por uma questão genética de saúde não se conseguir mesmo engravidar. A Antonieta dizia, eu tinha muita facilidade em engravidar. Acontecia, era ali ao longo da gravidez, alguma coisa, o corpo reagia de determinada maneira que fazia com que ela não tivesse depois as gravidezes concluídas, não é? Era um bocadinho assim. Era mesmo isso. O corpo dela, de repente, produzia uma infecção. Nós estamos a falar de uma pessoa a quem o médico disse taxativamente não pode ter filhos. Não de todo, e não só, Cristina. Já viu que depois de 6 abortos ou de 4 abortos, o corpo está já numa fragilidade imensa. Claro. A Antonieta chegou a coma em pelo menos 2 situações, penso eu. Portanto, há tudo menos a situação ideal para. Mas a verdade é que ela continuava. Ou seja, voltamos àquela palavra, permitir. Permitir, é mesmo isto, permitir. Não tem a ver com acreditar, aquele acreditar de fé religiosa só. Tem a ver com eu quero, eu abro-me, não sei, se calhar é qualquer coisa que é muito difícil pôr em palavras. É um bocadinho como nós costumamos dizer, embora isso também não esteja ainda comprovado, que as pessoas que têm força, que acreditam que vão vencer, por exemplo, no caso de um cancro, exatamente, que ajudam realmente à cura. Claro. Enquanto que aqueles que se entregam à dor, à vítima, não é? À depressão ou ao não posso fazer nada, pura e simplesmente são aqueles a quem isso não ocorre. Einstein dizia aquela coisa engraçadíssima de não se resolve um problema com a mesma energia que o criou. É disto que estamos a falar. Sai fora. Sai fora do problema e permite que haja qualquer coisa que ocorre em si e que transforme. É apenas isto. E essa qualquer coisa que ocorre vem numa perspectiva diferente, de simplicidade total, aqui no caso da cura reconectiva, de abrangência total, porque chega a absolutamente tudo, a todos os níveis que nós conhecemos de nós e àqueles que nós não conhecemos também, porque já se percebeu aqui também que nós somos um mistériozinho, não é? Todos. Nós somos um mistério, todos diferentes. Só que nós resolvemos apoiar-nos na mente. Os últimos séculos, os últimos tempos da humanidade têm sido absolutamente apoiados na mente. Até que de repente começa a acontecer aquilo que está a ocorrer agora. Em que de repente é possível estar na televisão a falar de um tema destes. Porquê? Porque a maior parte das pessoas disse assim, já chega. Ou se calhar não a grande parte, mas uma boa parte delas disse assim, já chega, quero mais. Já não é por aqui. E abriu-se para isso. Mas, por exemplo, a Raquel tem facilidade quando lhe pergunta o que é que faz, de dizer o que é que faz. Toda. Sou curadora, trabalho com cura. Sim, sou facilitadora. E foi assim desde de o início. Como é que sentiu que esta era, não sei se é a missão, não sei, se esta era a sua vida, a sua profissão?
Para mim sempre foi fácil porque eu tive uma avó que curava. E eu acompanhei, era a neta mais velha. E foi pouco depois da partida dela que eu comecei. Mas uma avó que curava desta forma? Não. Então? Não. Ela curava com o sopro e com as mãos. Com toque. Não tinha técnica. E como é que para si, menina, que foi crescendo ao lado dessa avó, foi sentindo depois? Era tão normal. Era normal eu telefonar, avó, estou com dor de cabeça. E a avó fazia qualquer coisa e a dor de cabeça passava. Portanto, para mim era normal. Eu nunca tive qualquer tipo de preconceito. Avó, tenho um exame na segunda-feira. Mandai uma energia. E ela mandava. E para mim sempre foi uma coisa muito, muito tocato lá. Portanto, não tive complicação. Agora, se me perguntar se aos meus 28 anos, por exemplo, se alguém me disser assim, daqui a não sei quantos anos, daqui a 3 ou 4 anos, o teu trabalho vai ser cura. Eu dizia, nunca. Nunca. Nem pensar. Eu? Nunca. Mas disse há pouco que se podia fazer formação. Pode. Mas só vai fazer formação quem já tem qualquer coisa lá dentro? Não. Quem quer. Quem quer. Qualquer pessoa porque quem pode. quer já é a tal coisa lá dentro, é isso? Viu? É isso, mas já é o permitir também, porque para a formação também é, eu quero. Vamos a isto, eu quero explorar esta parte de mim que eu ainda não conheço. Mas isso é um bocadinho como, nós temos, isso no fundo é a vida, nós temos alguns amigos e há pessoas a quem toda a gente conta as coisas, pessoas a quem toda a gente vai pedir um conselho. Exatamente. No fundo é isso, pessoas que nos trazem realmente talento, que nos trazem alegria. Que nos inspiram. E estamos a falar de inspiração também. A cura reconectiva é absolutamente inspiração. É inspirar outro a reconhecer-se a si próprio a outro nível, a abrir-se para mais de si próprio. Exatamente. Mas isso podemos até ir buscar então numa pessoa da nossa família. Sem é dúvida. O tal ligar, manda aí uma energia. Sem dúvida, sem dúvida. E esses são os milagres de todos os dias. Olha, a dor de cabeça passou. Está a ver? Aqui temos uma modalidade altamente simples e que gera o empoderamento do outro. O outro que se deita na marquesa sabe que a cura é dele. E sabe também que vai fazer 1, 2 ou 3 sessões. Não vai continuar. Não vai criar uma dependência de mim como facilitadora ou de outro facilitador qualquer. Portanto, as pessoas só fazem na vida 2, 3... Não na vida, ou seja... No momento. Na cura, no momento, exatamente. E não é para continuar para já, a não ser quando se justifique 1 ano depois, 2 anos depois, ou nunca mais porque está tudo bem. Depois há um outro processo que é a reconexão. A reconexão é aquilo que a Antonieta refere como uma vez na vida. A reconexão não é só um restaurador do equilíbrio. A reconexão é um expansor. É o restabelecer de uma ligação que em tempos nós tivemos, digamos que é o religar de toda uma rede de linhas e pontos energéticas que restabelecem uma ligação perdida. E que vem abrir para mais capacidades nossas, mais potenciais. A história do fundador deste trabalho é o Eric Pearl, mas ele vai estar em Portugal em outubro outra vez para outro seminário, é esta. Ele era um quiroprático, um dia, numa segunda-feira, ele chega ao consultório dele e ao aproximar as mãos das pessoas começaram a ter reações completamente díspares e diferentes daquilo que seria a reação de alguém, de um paciente de quiroprático. E começaram a manifestar curas. O que é que lhe aconteceu antes? Ele recebeu aquilo a que eles chamam um alinhamento axiotonal, que daria origem depois à reconexão, e de repente, naquele fim de semana, houve qualquer coisa nele que se abriu, qualquer coisa que estava adormecida nele, e de repente as curas são possíveis. E nesta simplicidade total, sem método, sem adereços. No fundo é o que diz a Maria João e a Sara na própria capa do livro. Há apenas 2 maneiras de se ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres e a outra é acreditar que tudo é um milagre. Exatamente. Cabe ao leitor escolher de que lado é que quer ver a sua vida. E respirar fundo. Então vamos lá todos respirar fundo. E esta é a nossa sugestão. Muito obrigada às duas e o resto um dia muito feliz. Muito obrigada. Aliás, vamos deixar os contactos no nosso Facebook para que possa ter acesso a eles e saber mais sobre o assunto, se este interessou. Pode ficar só mais um bocadinho, nós já vamos para intervalo. Olha, pense nesta energia, no fundo é acreditar, é permitir-se ligar para o